O Islã é uma das maiores religiões do mundo. Tem mais de 1 bilhão de seguidores. A fé é centrada no Alcorão. Os muçulmanos acreditam que este livro é a palavra de Deus. Foi revelado ao profeta Maomé. Para muitos, o Islã é um modo de vida completo. Ele oferece orientação espiritual e uma bússola moral. Proporciona um senso de comunidade e propósito. Os crentes encontram conforto em seus ensinamentos. Eles veem um caminho claro para viver uma vida justa. Os princípios de caridade, oração, peregrinação, criando uma estrutura que sustentou civilizações por séculos. No entanto, um exame crítico é necessário. Precisamos olhar para a interseção da fé e da razão. A Sharia é a lei religiosa do Islã. Ela é derivada do Alcorão e do Hadith. O Hadith são os ditos e ações do profeta Maomé. Para os muçulmanos devotos, a Sharia é um plano divino para a vida. Ela abrange todos os aspectos da existência humana. Isso inclui adoração, assuntos familiares e negócios. É vista como o caminho perfeito para a justiça e a moralidade. Os defensores argumentam que ela proporciona estabilidade e ordem. No entanto, essas leis podem limitar significativamente as liberdades individuais. A Sharia frequentemente prescreve regras rigorosas para o comportamento pessoal, como as pessoas se vestem, o que podem comer, com quem podem se casar. Por exemplo, a proibição da apostasia ou deixar a fé pode ser punida com a morte em algumas interpretações. Isso entra em conflito direto com o direito humano universal, a liberdade de pensamento e religião. Leis sobre blasfêmia também são usadas para sufocar a dissidência. Elas podem punir qualquer um que questione doutrinas religiosas. Essas restrições colocam a identidade religiosa coletiva acima da autonomia do indivíduo, criando uma sociedade onde a conformidade é imposta. A aplicação da lei da Sharia varia amplamente. Em alguns países forma a base do sistema legal. Em outros, governa apenas questões de status pessoal. O Alcorão é o texto fundamental do Islã. É considerado pelos crentes como a palavra literal e inalterável de Deus. Por séculos, seus versículos forneceram orientação, inspiração e precedentes legais. Muitas passagens falam de compaixão, justiça e conhecimento. Por exemplo, o Alcorão enfatiza a caridade para os pobres e o cuidado com os órfãos. No entanto, há versículos que apresentam desafios para os leitores modernos. Algumas passagens parecem endossar práticas que hoje são amplamente condenadas. Por exemplo, certos versículos podem ser interpretados para permitir a escravidão ou para descrever as mulheres como subordinadas aos homens. Versículos sobre guerra e tratamento de não crentes também podem parecer duros para os padrões atuais. Por exemplo, as diretrizes corânicas sobre herança concedem às filhas metade da parte dos filhos, em conflito com princípios modernos de igualdade de gênero. Da mesma forma, a permissão para um homem ter até 4 esposas é incompatível com visões contemporâneas sobre casamento em muitas culturas. Os crentes são frequentemente forçados a se engajar em complexas reinterpretações. Muitos argumentam que o espírito da lei é mais importante do que sua aplicação literal. Esse processo de reinterpretação é constante e contestado. O desafio reside em como abordar essas contradições. Aceita-se o texto inteiro como literalmente verdadeiro e aplicável para todos os tempos? Ou se engaja-se em análise crítica e histórica? Esse dilema está no cerne de muitos debates internos no Islã hoje. Uma luta entre preservar a tradição e se adaptar às realidades éticas e sociais do mundo moderno. Uma parte central da fé islâmica envolve a crença no invisível, milagres, anjos, uma visão detalhada da vida após a morte. O Alcorão descreve muitos milagres, a jornada noturna do profeta Maomé a Jerusalém, sua ascensão ao céu e milagres de profetas anteriores. Essas histórias reforçam o poder de Deus e demonstram sua capacidade de suspender as leis da natureza. A promessa da vida após a morte é um poderoso motivador. O Alcorão descreve o céu, Jannah, como um jardim de bem-aventurança eterna, rios de leite e mel, recompensa para os justos, e o inferno, Jahannam,
fogo eterno e tormento. Essas promessas criam uma forte estrutura moral que encoraja o bom comportamento e desencoraja o pecado. De uma perspectiva científica, não há evidências para essas afirmações. Ciência: observação, experimentação, dados verificáveis. Milagres violam leis conhecidas da natureza. Não podem ser replicados nem estudados em laboratório. Vida após a morte: anjos ou um ser divino não podem ser provados pelo método científico. Isso cria divisão entre fé e razão empírica. A fé pede crença sem prova física. A ciência exige prova. A ausência de evidências leva à dependência da fé. Para críticos, isso é uma fraqueza. Basear a vida em promessas improváveis é irracional. Medo do inferno, desejo do céu. Ferramentas poderosas para impor conformidade e desencorajar o questionamento. O debate não é sobre permitir a crença. É sobre se um sistema de crenças fora do reino da evidência pode sustentar a sociedade e escolhas de vida individuais. Então, a própria palavra Islã, na verdade, significa submissão em árabe. Ela significa submissão à vontade de Deus, ou Alá. E esse conceito é realmente a pedra angular da fé. Um muçulmano é simplesmente aquele que se submete. Essa submissão é vista como o caminho para a verdadeira paz e liberdade da escravidão dos desejos mundanos e do ego. Ao entregar sua vontade a Deus, um crente encontra propósito e direção. Essa submissão espiritual é para ser um acto de devoção voluntário e profundamente pessoal. No entanto, esse conceito frequentemente se estende além do pessoal. Em muitas sociedades com forte influência religiosa, a submissão torna-se exigência social e política. Espera-se que o indivíduo se submeta às autoridades religiosas que afirmam interpretar sua vontade. Isso pode criar uma cultura de conformidade. Questionar líderes religiosos pode ser visto como questionar o próprio Deus. A pressão para conformar pode sufocar individualidade e pensamento crítico. Em um estado teocrático, onde a lei religiosa é a lei da terra, a demanda por submissão é institucionalizada. O Estado impõe normas e pune a dissidência. Essa submissão exigida pode sufocar a autonomia pessoal, diminuindo a capacidade de raciocínio moral independente. Eles aprendem a obedecer em vez de questionar. Embora proporcione certeza para alguns, pode ser profundamente opressor para outros. O bem-estar da comunidade é priorizado sobre os direitos individuais. E isso levanta uma questão crítica. A paz através da submissão forçada é realmente paz, ou meramente ausência de dissidência? A jurisprudência islâmica inclui uma categoria de punições conhecida como hudud. São penalidades para crimes específicos considerados reivindicações de Deus. Elas são prescritas no Alcorão e no Hadith. Essas punições são, severas e frequentemente físicas. Incluem açoitamento por fornicação, punição pelo consumo de álcool e, em casos extremos, amputação da mão por roubo. A punição mais severa, apedrejamento até a morte por adultério, é derivada do Hadith, não do Alcorão. Defensores dizem que a severidade serve de impedimento e preserva a ordem moral. Mas a influência dessas punições antigas nos sistemas legais modernos é um grande ponto de discórdia. Vários países incorporaram hudud: Arábia Saudita, Irã, partes da Nigéria. Pessoas no século XXI podem ser submetidas a penas concebidas em outro contexto histórico. Organizações internacionais veem práticas como açoitamento ou amputação como tratamento cruel e desumano. Contrastam com princípios modernos de reabilitação. Exigências como 4 testemunhas masculinas para provar um estupro podem tornar quase impossível para uma mulher obter justiça. Em alguns casos, denúncias viram acusações de adultério. Muitos estudiosos e reformadores defendem interpretações mais compassivas. Conservadores insistem na implementação literal. Esse debate revela profunda divisão. Conciliar um código legal medieval com padrões contemporâneos de direitos humanos é um desafio central. A religião frequentemente tem sido um poderoso fator motivador em conflitos humanos. A história do Islã não é exceção.
Desde seus primeiros dias, a expansão envolveu campanhas militares. O Alcorão contém versículos que ordenam os crentes a lutar contra os que os perseguem. Os versículos da espada foram usados para justificar ações militares. O conceito de jihad, que literalmente significa luta, tem uma dimensão militar que não pode ser ignorada. O cisma entre sunita e xiita começou como disputa política sobre sucessão e evoluiu para profunda divisão teológica e cultural, alimentando rivalidade e violência. Desde as primeiras guerras civis até conflitos modernos, religião foi frequentemente um fator mobilizador. Em tempos mais recentes, grupos extremistas distorceram conceitos islâmicos para agendas políticas violentas. Al-Qaeda, ISIS, prometendo recompensas celestiais a recrutas. Esses grupos causaram imenso sofrimento tanto no Ocidente quanto em países de maioria muçulmana. Mas a religião raramente é a única causa. Fatores políticos, econômicos e étnicos também importam. Ainda assim, a religião oferece uma justificativa poderosa. Pode unir pessoas, desumanizar o inimigo e prometer sanção divina, tornando conflitos religiosos difíceis de resolver. A liberdade de expressão é um direito humano fundamental. Buscar, receber e transmitir informações. Isso inclui ideias que podem ser críticas à religião ou à autoridade política. Em muitas sociedades influenciadas por interpretações conservadoras do Islã, essa liberdade é severamente restringida. Leis contra a blasfêmia e apostasia são usadas para silenciar a dissidência. As punições podem ser severas, incluindo longas penas de prisão ou até mesmo a morte. Isso cria um clima de medo e autocensura. Desencoraja o pensamento crítico e o debate aberto. Estudiosos, artistas e cidadãos comuns têm medo de expressar opiniões. Quando certos tópicos são declarados proibidos, a sociedade simplesmente não consegue progredir. Conversas sobre reforma religiosa e direitos humanos são sufocadas. Defensores argumentam que insultos à religião causam indignação pública. Isso prioriza os sentimentos do coletivo sobre o direito individual à liberdade de expressão. Esse poder pode ser facilmente abusado para silenciar oponentes políticos e qualquer um que desafie o status quo. Uma sociedade que não pode tolerar a dissidência é uma sociedade que não pode aprender ou se adaptar. A luta pela liberdade de expressão é uma luta pelo futuro dessas sociedades. Em muitas sociedades muçulmanas conservadoras, a separação de homens e mulheres em espaços públicos e privados é comum, conhecida como segregação de gênero. Você pode vê-la em escolas, locais de trabalho, mesquitas e reuniões sociais. A justificativa está enraizada em interpretações religiosas que dizem prevenir a tentação e manter a modéstia, regras do hijab e ênfase em baixar o olhar. Essa prática tem profundas consequências. Limita oportunidades na educação, no emprego e na vida pública, reforça papéis de gênero e perpetua um sistema patriarcal. Não há base científica para a segregação tão estrita. Biologia e psicologia não apoiam a ideia de incapacidade de interação mista. É uma construção social, produto de suposições patriarcais. A segregação nega o potencial máximo das mulheres e cria uma sociedade de suspeita e controle, não de confiança e igualdade. Questionar a segregação não é ataque à modéstia, é um chamado por uma ordem social mais justa e racional baseada na igualdade. Conclusão: ao analisar leis religiosas que limitam liberdades, contradições entre texto e prática, promessas sem evidência científica, submissão obrigatória, punições antigas, conflitos históricos, repressão ao pensamento crítico, segregação de gênero e ritualismo sem efeito mensurável, vemos um sistema de crença construído em grande parte sobre dogma e, por vezes, coerção. Essa perspectiva crítica é vital para entender o papel do Islã no mundo hoje, indo além de simples louvor ou condenação.